vamos lá. A verdade, eu não molhei na pontinha do álcool, são 2 fios, eles estão meio rebeldes, querendo cada um para um lado. Eu estou com uma agulha número 9. E eu vou passar aqui, sem molhar. E ele não quer entrar. Tá vendo como desfia? Então, eu não vou nem cortar. Ah, não era melhor pegar uma agulha mais larga? Não, pra fazer essa técnica, eu sempre vou dar preferência pra agulha número 9, essa de costura normal. Ó, molhei a pontinha. Deixa eu só enxugar um pouquinho aqui. Molhei a pontinha. Vou segurar aqui e sem problema. E eu tô longe, não tô enxergando de perto, não, ó. Adoro suas aulas. Muito obrigada. Ó, então passou aqui os dois. Essa agulha aqui é um pouquinho mais larga, que eu tava usando aqui 3 fios. Eu resolvi fazer o ponto cheio com 3 fios e uma tiz com 2 fios. Então, na aula passada a gente fez essa parte do ponto cheio, eu já expliquei sobre as curvas. E agora a gente vai fazer essa parte da janelinha, né, do Fusca. E eu vou começar, eu gosto, sempre dou preferência para começar pelo meio, para eu ter uma direção, que aqui é uma coisa retinha, né? Então, eu vou fazer um alinhavo. E ainda falta eu dar os contornos aqui, você tá vendo que tem uma divisão aqui, que a gente tá vendo o tecido, a gente vai passar aqui, a gente vai passar um ponto atrás, ou um pesponto, eu vou decidir aqui ainda. Esse bordado, ele não é um bordado que eu escolhi todas as cores, eu estou escolhendo. Mas é legal quando você escolhe. Eu só dei um pontinho para aprender a linha. Por favor? Essa daqui que eu escolhi é a 398, da família dos cinzas. E o Fusca foi com 47. O Paralamas aqui, eu fiz com a número 19, tá? Que é tudo da mesma família. Esse aqui é o 47. Então, aqui eu vou começar o meu matiz no haste estendido, que eu dou um piquezinho em cima desse alinhavo que eu fiz. O haste a gente sempre começa com a linha pra baixo. Aqui, nesse caso, eu não estou fechando. E aí, depois eu desço. Tá no retinho, gostoso de fazer, rapidinho a gente faz, a gente vai desencontrar. E aí, tanto faz começar aqui pra baixo ou pra cima. Vamos na parte mais cima, porque tem aqui a curva. Eu vou virar. Por isso que essa técnica aqui, eu não uso o suporte de bastidor. Quando, olha, por exemplo, a minha mão, o meu dedo aqui está um pouco longe. Então, o que eu faço para eu poder trabalhar um pouco melhor? Eu tiro e ajusto o bastidor, porque ele não vai ficar aqui neste bastidor. Esse aqui eu estou usando somente para eu poder trabalhar. Então, eu tiro aqui e ajeito. Eu vou trazer um pouquinho mais próximo, para eu não ter problemas. Também não tem problema se pegou o bordado, tá? Isso depois a gente vai tirar.
E aí, eu vou aqui, ó, consertar uma das coisas que eu acabei de ver que eu não gostei, apesar de que pode ser que eu dê um contorno aqui ou não. Mas, por via das dúvidas, eu já tô aqui, eu já vou consertar. Eu vou por aqui por baixo. Porque se eu quisesse não dar contorno, eu poderia, né? Só consertar um pouquinho aqui, porque eu tô vendo um pouquinho do tecido. Pronto. Então, tinha uma abertura aqui. Deixa eu pôr um pouquinho mais próximo. Ó, tinha uma abertura aqui. Guardo também, eu tenho uma caixinha, eu também tenho dó de jogar fora. Tem uma técnica chamada lasanha de linhas, que eu tô prometendo, mas ainda não consegui fazer aqui pra vocês. E ela fica bem interessante você usar, mas o que eu posso dizer pra você é que, como eu deixo elas guardadas, e às vezes eu quero dar um detalhe em alguma coisinha, e eu uso. Então, às vezes não é um trabalho grande, é um detalhe em algum trabalho que eu estou realizando, então eu pego as minhas sobrinhas e uso. Tem gente que usa até para enchimento, de fazer aqueles, como que chama? Isso, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui, ó, eu ganhei, ele tá bem, tá com bastante agulha aqui, né? Eu ganhei quando eu fiz a minha caneca, com o meu logo. Então, ela usou um restinho aqui, se eu fazer um teste, e você poderia, em vez de colocar a manta acrílica, você poderia pôr um pouco de linha junto. Então, eu já preenchi esse lado, ó, ficou bem legal, ficou bem bonito. Gostei mais. E eu confesso a vocês que eu havia feito um pedaço e eu desmanchei. Então, o desmanchar faz parte do bordado. É necessário muitas vezes. Então, assim, como eu gosto do meu avesso bem arrumadinho, bem em ordem, eu vou pôr a linha aqui. E vou ainda, olha. Ai, quanta frescura. Não, eu gosto. Esse é o meu ritmo de trabalho. Eu sempre ensinei assim, sempre fiz, eu prezo isso. Aí, eu pus a linha aqui próximo, ó. Da onde eu vou dar continuidade. Então, aqui eu estou preenchendo uma parte onde já havia sido feito o matiz, né? Que a gente já fez aqui pra vocês, junto com vocês. E agora eu estou só preenchendo aqui pra poder ficar bem legal. Por exemplo, aqui, ó. Ó, tá vendo que ficou uma linhazinha aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu vou até essa carreira aqui, vou vir aqui e vou arrumar. Isso é capricho. É o que eu gosto. Pra mim, como eu aprendi, como eu gosto. E assim, não só no bordado livre, né? Em outras técnicas do bordado que eu sempre fiz também, faço algumas outras.
faz tempo que eu não faço, mas eu faço. Eu gosto de priorizar. Então, olha, tá vendo? Ficou um pelinho aqui, ó. Então, o que fazer? Desmanchar tudo? Não. Eu vou vir aqui, tá aqui, né? Tá aqui, eu vou pôr o meu dedo aqui, ó. É onde eu sei que eu tenho que chegar com a minha linha. Já vou consertar agora, que é pra você ver, junto, como eu faço, que aconteceu isso. Conversando aqui, uma distraçãozinha normal, acontece. Se caso, o caso é muito grave, aí tem que desmanchar. Não tem como. Eu dou preferência para trabalhar sempre pelo meio, é o meio que vai me dar a direção de onde eu quero ir com o meu trabalho. Ó. Então, eu já consertei, sem problemas nenhum. Eu sempre vou dar preferência, tanto aqui eu comecei pelo meio, né? Aqui eu comecei pelo meio, porque eu tenho segurança depois para dar os meus acabamentos, tá bom? Mesmo ponto cheio, eu começo pelo meio, porque num dado momento você pode, sem querer, entortar, e aí você vai ter que desmanchar, porque depois não ficou como você queria. Então, aqui é o matiz, né? No haste estendido. A gente vai dar continuidade. Eu acho que a gente vai fazer... Eu tinha pensado aqui que tá como a sugestão da Cris, do pontos da Cris. Ela fez ponto cheio, e ela fez a cestaria aqui, né? Onde você compra mais barato? Ó. Ela fez a cestaria. Eu havia pensado em fazer também, depois que eu vi que ela também fez. Talvez a gente faça do outro lado, pra não ficar tão igual, né? Esse aqui é o bordado dela, a foto do bordado dela. Quando você compra, ela também manda. Então, aqui, por exemplo, como é muito pequeno, mas você poderia fazer um matiz aqui? Poderia. Mas a gente pode fazer ou correntinha, ou pode fazer... Não, ponto cheio é doideira, né? De fazer aqui pequenininho, como eu fiz aqui, ó. Que eu usei 3 fios para ir um pouquinho mais rápido. Então, aqui poderia fazer uma correntinha bem fechadinha, 1, 2 carreirinhas.
com no máximo 3 fios, né? A gente vai fechar isso aqui também, né? Ou fazer, por exemplo, deixa eu ver que ponto, talvez a gente pode até fazer com o próprio ponto atrás, aí você usaria uns 4 fios da linha moliné, e aí você vai fazer como uma divisão, e que era o que eu tava pretendendo fazer aqui, acho que é um pouco grande, ou aqui, se você fizer o ponto atrás, e você desencontrar, ele fica como um tijolinho. Então, aqui, ó, eu cortei a meada, eu vou tirar 2 fios, que eu posso puxar um a um, ou eu posso pegar 2. Tá dentro mais ou menos, assim, bem parecido com a cartela da, ó, eu tiro assim, ó, eu puxo um a um. Como eu vou usar 4 fios, pra poder dar um pouco mais de volume, quando eu tiro 2, eu fico com 4. Aí eu vou passar na agulha, eu vou ficar com a agulha solta. Quando eu tiro 2, passo os 2 na agulha junto, eu posso passar os 4 e fazer aquela argola, olha. Vamos dar as opções aqui pra vocês entenderem, ó. Quando eu puxei 2 fios, eu vou pegar os 2 fios e passar no... Eu vou pegar uma agulha um pouquinho mais grossa, que a 9, nesse caso, não dá, por conta de que ela tá bem fininha, né? Passa, mas não há necessidade, né, da gente estrangular tanto a linha, porque ela vai sofrer também no passar na agulha, né, e o raspar aqui pode danificar. É, exatamente. Então, eu posso passar as duas aqui e eu vou ficar com a argolinha pra prender aqui. Ou eu posso passar os 2 fios somente na agulha e juntar as duas e dar nozinho, ou você prende ela com um alinhavo. Molhei e passei as 4 na agulha, tá? Então, passando as 4 na agulha, eu fiquei com a argolinha. Essa argolinha é que eu vou prender aqui. Fica mais fácil pra eu trabalhar. Só que eu vou prender pelo avesso, ó. Vou marcar aqui. Aqui eu tenho que pegar 2 fiozinhos desse linho aqui, porque ele é bem molinho. E vamos fazer aqui um pontinho básico, que é o ponto atrás. A gente tá fazendo um pontinho básico aqui, a gente saiu um pouquinho só do matiz que a gente já fez. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente retoma. E agora, eu estou fazendo aqui um ponto atrás. Eu comecei com 3. E estou intercalando aqui pra ele ficar como se fosse uma parede, né? Olha, tá vendo? Tá vendo? Um pontinho fácil, gostoso. Aí, eu posso fazer maior? Porque a parede não é certa, né?
Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, que a gente desencontra, né? Pra fazer os 4, você tem que fazer o primeiro pequenininho. Fica bem pequenininho. Aí, vem aqui, mais ou menos no meio. Então, você não deve pegar uma linha muito grande, né? Eu peguei aqui a medida de quase 2 cotovelos, um pouquinho menos, e eu dobrei e ficou em 4, ó. Até agora, a minha linha não... Ela vai abrir, a tendência mesmo é de querer abrir. Deixa eu mostrar o avesso, ver como é que tá ficando. A tendência é ela querer abrir mesmo, ó. Ainda mais essa linha que ela tá um bom tempo aqui nessa plaquetinha, que não deve apertar muito. Tá vendo como essas daqui já estão mais frouxas, ó? Eu percebi que muito tempo aqui assim, ó, marca demais a linha, tá vendo, ó? Marca muito, né? Eu já falei um pouco aqui sobre você condicionar as linhas, você pode usar aquelas argolas, né? Mas, aqui, por exemplo, eu não peguei grande, ó, eu vou dar um arremate já daqui a pouco, né? E ela está solta, então, quando você tá com a agulha solta, eu prefiro, você pode ajeitar ela aqui e aí deixá-las paralelas, ó. Eu sempre volto um pouco aqui a minha agulha no início, onde tá a linha, e puxo aqui, ó, pra ela ficar paralela, porque são 4 fios que nós estamos trabalhando, né? Então, 4 fios amarelo, né? Ela é laranja, essa daqui, é o 303. Ah, 4 fios. Legal. 4 fios. Mas eu peguei 2 e dobrei, passei os 4 na agulha e peguei os 4, os 4 passei e eu fiquei com aquela argolinha. Deixa eu virar aqui no avesso. Tá vendo, ó, como fica bonitinho, ó? Depois a gente vai dar um contorno. Atrás ele fica mais preenchido, por quê? Porque o ponto atrás, ele é mais preenchido, porque a gente volta, né? A gente tá sempre fazendo esse movimento de voltar.
Então, eu fiz com 4, depois eu fiz com 3, eu tô dividindo um pouquinho. Não tá uma sequência certinha. Porque aqui a gente tá criando. Identifica a necessidade e faz, né? Exatamente, tô criando aqui, ó. Tô vendo, eles estão desencontrando e fica bem legal, ó. Tá ficando bem bonito. Eu achei que se eu tivesse feito 4, ficou muito pequenininho. Achei que ficou muito petitinho. Tá bom, gente?